Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bom, antes de eu iniciar o tema aqui que eu vou falar, eu queria citar um dado interessante, o seguinte, que o Temer disse lá na Câmara dos Deputados que a recessão já acabou, que foi longa e agora o Brasil está crescendo, e pedindo que Rodrigo Maia acelere rapidamente o projeto da dívida dos estados que estão endividados. E uma das interesses do Temer é vender todo o patrimônio público dos estados. Quer dizer, ele está vendendo todo o patrimônio público federal e agora quer que os estados façam a mesma coisa. E os estados, como os governadores, são servis também, são incompetentes, não tem tanto pudor quanto o Temer. Da mesma maneira que o Temer age, eles seguem também feito um cachorrinho. Eles estão fazendo exatamente com patrimônio público. Estão vendendo patrimônio público, como aconteceu no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, vai acontecer em São Paulo e por aí vai. Quer dizer, o Brasil está sendo liquidado a preço de banana, né? Bom, e no entanto, só para citar o exemplo do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro botou à venda a SEDAI para poder receber do governo um financiamento de 3,5 bilhões. No entanto, esse governo Temer paga mais de 70 bilhões de reais por mês da dívida pública. E, no entanto, não tem em média 4 bilhões por ano que o Estado precisa, é por ano. E ele paga 70 bilhões aos credores da dívida pública mensal. E não tem 4 bilhões por ano para ceder ao Estado. E ficam os estados torrando o patrimônio público estaduais e fazendo a desgraça tanto do próprio Estado, como também dos servidores e dos cidadãos desse mesmo Estado. Esse Brasil que Temer está fazendo, e que não tem Supremo, não tem Forças Armadas, não tem nada. Ou o cidadão vai para a rua, para a base da porrada, a questão é essa, para a base da porrada. Porque o que eles fazem é isso, é botar a polícia federal, estadual e municipal para meter a porrada no cidadão. Ou o cidadão vai para essa guerra da base da porrada, tipo tática Black Bloc, que realmente mostrou o Brasil que não existe mais diálogo, ou para porrada ou nada. Ou você não vai mudar isso que está aí. Muito bem. Iniciando o meu tema aqui, que eu falo, é o seguinte, o general e o seu espelho. Ultimamente, temos visto diariamente em toda a mídia constantes declarações de generais de exército afirmando que a qualquer momento poderá fazer uma intervenção militar. São militares que parecem viver delirando diante do espelho, olhando para as suas estrelas, como general, mas que de fato não mostram nenhuma autoridade na prática, o que só tem levado ao descrédito diante do povo brasileiro. A política tem o tempo todo demonstrado o seu total desprezo para com o país, vendendo e entregando o país aos estrangeiros com a venda de todo o patrimônio público, inclusive enormes quantidades de terra a estrangeiros, com risco para o país e a segurança nacional. E, no entanto, os militares se mostram o tempo todo passivos, sem nada fazerem, o que mostra de fato a sua falta de autoridade, de direito e de fato. Ou os militares mostram de fato a sua autoridade, ou serão o tempo todo desacreditados e vistos como omissos e eternos protetores de governos que são o tempo todo corruptos. E com a sua atitude, deu o golpe junto com a elite aí existente. O que de fato acontece
é que não há nenhuma liderança competente dentro das Forças Armadas para fazer tudo isto. No entanto, o que tem feito são intervenções nos estados para ocupar os lugares dos policiais militares, por ordem deste governo golpista. E com isto, cometido vários erros, inclusive matando cidadãos inocentes, o que as Forças Armadas deveriam fazer é se recusarem a fazer estas intervenções, e que não é a sua função, e que também vem ainda mais desmoralizando o trabalho da já e muito fraca Polícia Militar. E agora também está no Rio de Janeiro para protegerem o Carnaval e fazerem ainda maior repressão aos trabalhadores do falido estado do Rio de Janeiro, que nem salários em dias têm recebido do governo do estado. Enquanto os políticos que aí estão no governo destruindo e entregando o país aos estrangeiros, as Forças Armadas vão para as ruas tomarem conta do Carnaval no lugar da Polícia Militar. A função das Forças Armadas é defender o país, e principalmente contra os governantes que descaradamente destroem o país, e não o papel de polícia, fazendo repressões nas ruas contra a população. A única intervenção que de fato deveria fazer, e que interessa a todos nós brasileiros, é nesse governo que aí está, golpista, podre, que estamos vivendo no momento, e que está destruindo o país. Este mesmo governo golpista que mandou para a cadeia, com 43 anos de prisão, o almirante que era responsável pelo desenvolvimento nuclear da Marinha e construção de submarinos nucleares. E com isto, os projetos ficaram parados e as Forças Armadas não tomou nenhuma atitude de repúdio a tudo isto. E nem toma qualquer atitude contra este governo, e nem fala nada contra ele, ou então tem medo de se pronunciar. A fala do Exército em sua nota de final de ano foi simplesmente ridícula e sem nenhuma importância para os brasileiros, que esperavam uma atitude de maior seriedade. O que a sociedade aguarda não é que as Forças Armadas intervenham e tomem conta do governo, já que provaram não terem competência para isto. Demonstraram isto quando ocuparam o governo do país por 21 anos e não souberam fazer o país crescer e evoluir no que era preciso. O que todos os cidadãos que aqui vivem neste país e que gostam dele de verdade esperam é o mínimo de competência de vocês militares, que se dizem amantes e defensores da pátria, é que retirem do poder estes políticos corruptos que o tempo todo estão aliados a esta elite, que é tão podre quanto eles, e que não gostam da nação, e estão o tempo todo fazendo do país uma grande casa de negócios, com a destruição dos serviços públicos e com a vida do trabalhador, e entregando todo o patrimônio público aos estrangeiros, e que também
temos um Supremo Tribunal Federal que é omisso e que também foi conivente com este golpe de Estado que aí está. Portanto, aos militares que falam o tempo todo em intervenção, parem de ficar o tempo todo prometendo o que não cumprem, se exibindo na mídia para dizerem que têm autoridade para tal fim e que até o presente momento não provaram nada disto. Até agora, suas estrelas de nada têm servido para defender o povo brasileiro. Enquanto a nação empobrece e os políticos destroem o país, vocês estão omissos a tudo o que vem aqui acontecendo. Já basta o fato de um ridículo deputado, que também é militar, e dizer que os representam, querer ser o presidente do Brasil. E agora, o governo federal botará o dedo na cara de vocês militares, fazendo o que quiserem com seus fundos de previdência. E vocês simplesmente não fazem nada e ficam todos os militares calados. E como última atitude de vocês militares, que vai além do repugnante, que são convocados pelo Michel Temer a pedido do governador do estado do Rio de Janeiro, que já foi cassado e é um bandido que, junto com a Alerj, que também tem 70 deputados, 80% são também tão bandidos quanto o governador. Vocês, militares das Forças Armadas, venham ao Rio de Janeiro para dar o apoio a estes bandidos, para apoiar as suas votações e meterem a porrada nos trabalhadores. Vocês verdadeiramente não fazem nenhuma falta para o Brasil. Um abraço a todos aqueles que me assistiram.